Sim. Você olha ali em cima da mesa, né? Essa noite a gente teve uma moça que ela faleceu de hemorragia gástrica. Minha idade, 43 anos. E aí, quando ela chegou, sabe, ela foi de repente, né? Foi pro IML, era um corpo necropsiado. E os alunos estavam se indagando sobre isso, né? Falou, nossa, olha, ela é nova e tal. E aí a gente olha, e é o que eu sempre puxo a atenção deles. O que que a gente sabe dela? Nada. Nada. A única coisa que eu tenho dela é o atestado de óbito, onde me diz a causa da morte, né? A idade, se deixa filho, se não deixa, enfim. Você olha aquele corpo, então para quem é empático, você imagina um milhão de coisas, né? Ela é mãe, eu tô dando banho nela, a gente dá o banhão, né, no corpo, e ali eu vejo, na maioria das vezes, eu vejo a marca da cesárea, né? Nossa. Então você fala, olha, ela era mãe, olha, me parece que eram 2 cesáreas. Então tem coisas que vem dizendo ali no atestado de óbito e é a única coisa que a gente sabe. Então só resta o quê? Respeitar, Sim. né? Mas infelizmente a gente ainda vive em uma fase onde o pós-morte tá se popularizando de certa forma Uhum. e por um outro lado desperta preconceitos, né? Ah, você trabalha com morto, não aperte sua mão. Você trabalha com tem morto, não isso? beije seu rosto. Mas um homem não comentou nas minhas coisas lá, eu não bebo nem água na sua casa. Mas por quê? E aí eu fiz um vídeo pra ele, sabe? Eu falei, eu tô te convidando pra ir pra minha casa beber água, sai pra lá. Quem gente disse que eu esquisita. te quero aqui, né? Eu que não quero você na minha casa. Exatamente. Mas eu qual não que é o quero. medo da pessoa de apertar sua mão? Eu não sei, deve achar que eu não tomo banho, né? Não, No mínimo. ou é superstição? Eu acho que, além da questão energética, né? Eu acho que é a questão do nojo, né? Vamos colocar assim. Hoje eu respondi uma entrevista de uma moça que ela falou assim, Josi, eu tô fazendo um trabalho pro meu curso e eu procurei vários tanatopraxistas, ninguém quis me ajudar. Você pode responder umas perguntas? Falei, claro que eu posso. Não me custa. E a gente falou sobre essa questão do nojo, né? Uhum. Eu acho que é pela questão energética. Tem gente que acha que na minha casa é cheio de assombrações né? E o que eu sempre falo, os mortos não são fantasmas, Uhum, né? Eles são exatamente. lembranças, eles são dor. Então, algumas pessoas olham por esse lado e outras pela questão dos corpos em estado de putrefação, né? Ai, porque quem trabalha em laboratório fica com cheiro ruim. Bom, se você pega um corpo em estado de putrefação, né? No final do plantão, realmente, você não tá exalando um odor nada agradável, né? Então, mas aí você toma-se banho, né? A gente faz a Sim. higienização. Mas a gente não vai carregar isso durante um tempinho, eu acredito. Vai demorar um pouquinho para as pessoas lá se conscientizarem que a gente, se não fosse a gente, como seria, né? Exatamente. Todo mundo vai, infelizmente, vai chegar na situação que vai precisar do tanatopraxista. Exatamente. Mesmo se não quiser maquiagem, né? Porque conforme você falou, não é só o maquiagem. procedimento para que não exale cheiro durante o velório, Exatamente. durante o funeral, né? E eu vejo algumas pessoas em funerais encostando no corpo, beijando o corpo, né? O defunto. E isso, o que a sua visão técnica disso? Eu vou falar, minha câmera é essa, né? É. Se brigarem comigo, já sabe, tá? Quando eu falo sobre isso, né? Algumas pessoas botam, né? Me jogam algumas diretas, não são nem indiretas. Esses dias a moça colocou pra mim assim, você fala isso porque não é o seu filho. Em outra entrevista, até comentei sobre isso, eu falei pra ela, poxa, por que você tá envolvendo meu filho nisso? Uhum. Se me perguntam, eu vou responder tecnicamente, né? Uhum. Eu não vou dizer pra você que eu vou ter um ente querido dentro de uma urna e eu não vou beijar. Eu não sei. Casa de ferreiro, espeto de pau, na maioria das vezes. Uhum. Só que, tecnicamente falando, um corpo que não passa pelo procedimento de tanato, existe um risco imenso. Dependendo da patologia, de onde aquele corpo está. Vamos hoje usar o IML, por exemplo, né? E não é a falta de limpeza no IML, não é isso. É que o IML ele recebe todos os tipos de corpos. Uhum. Corpo em estado de putrefação, primeira fase, segunda fase, os próprios, a alçada, né? Então ele recebe em todos os estados. Sim. Então é um ambiente contaminado. E aí a pessoa falece de um acidente de moto, vamos colocar assim, e aí vai para a mesa do IML, né? Vai passar pelo procedimento de necrópsia. E depois sai de lá, às vezes ainda com sangue, enfim. E não vai para o procedimento de tanato. Existe risco de contaminação. Porque aquele corpo esteve exposto em um lugar contaminado. Sim. Só que nem todo mundo vê com esses olhos. Aí você vai falar, a pessoa, não, eu não quero que faça tanato. Então, olha, a gente evita beijar,
tem vários casos de pessoas que me procuram, falam. Teve uma moça que falou: eu beijei a minha mãe, ela estava saindo um líquido pelo nariz, pela boca, ou seja, já estava extravasando, já tinha uma quantidade de gases imensa, né? Uhum. Esse extravasamento já tem micro-organismos ali que são nocivos à nossa saúde, né? Nocivo, eu sempre falo e reforço, nocivo parece uma palavra bonita, mas não é. Nocivo faz mal para nossa saúde. E ela teve contato com aquele líquido. Meu Deus. E ela disse que começou uma coceira no canto da boca e depois espalhou no rosto dela. Porque ali, com certeza, ela teve contato com algum micro-organismo que causou uma infecção ali na pele dela. Só que nem todo mundo está preparado para essa conversa, né? Eu sei que a dor, eu respeito a dor da família, Sim. mas quando passa pela Tanato, a gente sabe que tá limpinho, né? Essa moça ontem eu falei, não seria Tanato, seria só uma higienização, uma ornamentação, né? E aí eu falei, não, põe ela na mesa, dá banhão nela, passa o sabãozinho nela, lava o cabelo. Por quê? Porque a gente já imagina que a família vai querer se despedir, vai querer tocar naquele corpo, Sim. né? Então, seria interessante não beijar quando não se passa pelo procedimento de Tanato, mas E nem encostar a mão. na hora da dor, né, é bem complicado a gente... Nunca vou chegar para alguém e falar, ó, não faz isso, não. Só não é indicado, Mas né? não é indicado, eu não aconselho, né, a se fazer uma coisa dessas, mas... Sim, e não é todo o corpo que passa por tanatopraxia? Tem gente que não... Não são todos os corpos. Mas por quê? Alguns, Silvio Santos, por exemplo, né, não passou pela tanatopraxia. E todo mundo me procurou com essa questão, né, do falecimento dele. Uhum. Tem pessoas que até fantasiam, né? Ele foi pra aí. Eu falei, não, gente, não veio e tal. E o engraçado que eu não comentei isso com ninguém, mas quem convive comigo sabe, a Odete está aqui comigo. Na segunda-feira, foi na segunda-feira, né? Segunda eu te liguei, desesperada. Aí eu saí contando pra todo mundo, né? Desesperada. Odete, eu sonhei que o Silvio Santos morreu. E a Patrícia tinha mandado me ligar porque queria que eu tratasse o corpo dele. A Patrícia Bravanel? Eu acordei desesperada. Eu tava sonhando. Óbvio, tá. né, gente, que eu tava sonhando. Seria muita pretensão, mas não, Deus me livre. Eu tava sonhando. Uhum. Falei, Deus dê vida longa pra ele, né? Porque uma pessoa adorada, né? Tá todo mundo sentindo isso de uma forma... Quando que você sonhou isso? Na segunda-feira. Na segunda-feira passada. Nossa! E aí agora, no sábado, durante o curso, tava minha primeira aula do curso, aí veio essa notícia, né? E assim, todo mundo na sala de aula, é incrível como ele era adorado, né? É como a família dele diz, acho que nem ele imaginava o tanto, né? Que as pessoas gostavam dele, fez parte da nossa vida. E todo mundo começou a indagar. Mas por que ele não vai? Gente, existe a questão religiosa, né? Eu sempre explico sobre isso. Uhum. E ele é judeu, e o judeu não passa pelo procedimento de Tanato. O muçulmano não passa pelo procedimento de Tanato. A maior parte dos candomblecistas e umbandistas também não passam pelo procedimento. Mas você sabe o porquê? Porque qual que é a fundamentação? eles veem, na realidade, o candomblé, por exemplo, vê o sangue como vida, né? Uhum. E como o meu procedimento ele faz essa drenagem do sangue, né? Aí ele não é bem aceito no meio. Alguns falam, Josi, eu não ligo, sou candomblecista, mas por mim pode fazer, porque eu não quero contaminar o solo. Vai de cada um. E pra gente só resta respeitar, né? No caso do judeu, ele volta, né? Ele faz toda aquela purificação, né? Que é o tahara. Então, e ali ele é envolto num linho branco, colocado numa urna. Não sei se você sabe que urna de judeu não pode ter nada, nem alça. Não sabia. É tirado todo tipo de adorno. Quando a gente vai fazer uma remoção, por exemplo, falece, a gente vai retirar do hospital, a urna que se leva é uma urna com a alça de corda. Não tem adorno nenhum, né? Então não tem luxo. Não tem luxo. Eles prezam a igualdade perante Deus. Então não tem luxo, não tem urna aberta, não tem velório longo. Então são casos onde não se faz a tanatopraxia. Mas o caixão, a urna, ela protege de contaminação do solo? Porque se a pessoa não passou, não protege? Tanto que nas exumações, quando a gente chega, só tem uma casquinha lá de urna, né? A não ser que seja aquelas urnas de madeira, né? Madeira de lei, que são umas urnas com valor bem mais alto. Mas essas urnas de hoje em dia, não, a própria umidade ali, né, da sepultura, deteriora ela completamente. Então, a urna em si, ela não impede a contaminação. Nossa. Hoje, se você colocar uma urna, né, comum e um invol, por exemplo, que é um manto protetor. Um manto protetor, o fundo dele é como se fosse um grande absorvente.
um grande absorvente feminino. E ali sim vai reter o necrochorume. Mas fora isso, a urna não impede. Não impede. Então não tem jeito, o solo contamina de qualquer forma. Exatamente.